Que as produções bíblicas evoluíram com o tempo e apresentaram diversas cenas com efeitos especiais caprichados, nós já sabemos. Mas no vídeo de hoje, vamos relembrar 5 cenas que foram o completo oposto disso e que, ao invés de encantar, estiveram muito mais próximas de arderem os olhos de tanta vergonha alheia. Só não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse sobre o universo das novelas e minisséries bíblicas. Em quinto lugar, A Batalha em A História de Esther. Essa minissérie foi a primeira produção bíblica feita pela Record nessa atual leva de produções bíblicas, e logo no capítulo de estreia, a emissora inventou de colocar uma batalha grandiosa entre o reino dos protagonistas, a Pérsia, contra um reino genérico que, pelo figurino, parecia ser a Grécia. Acontece que ainda não havia equipe com know-how para esse tipo de cena, e o resultado foi esquisito no mínimo. Durante todo o tempo, ficava claro que os atores estavam na frente de uma tela verde e a correria dos soldados era completamente artificial, sem falar que eles eram claramente multiplicados por computação gráfica. Se não bastasse tudo isso, a direção ainda colocou os atores para fazerem essas caras e bocas para a câmera, o que funcionaria sim nas cenas de batalha bem feitas das bíblicas seguintes, mas aqui sem chances. Apesar disso tudo, a sequência ganha uma colher de chá para ficar em quinto lugar e não numa posição mais alta, simplesmente por ter sido a primeira experiência da equipe. Em quarto lugar, Samuel mata Agag em Rei Davi. A ordem era clara, o rei dos amalequitas, Agag, deveria ser morto. Acontece que o rei Saul, mesmo tendo saído vitorioso na batalha contra os amalequitas, resolveu aprisionar o monarca inimigo ao invés de dar cabo do mesmo. É então que a fúria do profeta Samuel se acende e ele próprio, indignado, mata o rei inimigo, decepando-lhe a cabeça. Bom, o argumento da colocação anterior, da inexperiência da equipe, não poderia mais ser usado aqui, já que as cenas de batalha dessa minissérie são muito boas. Não podemos dizer o mesmo em relação às cenas mais específicas, como desse tipo de morte, e os olhos de Agag fechando imediatamente com um corte fatal, mas a falta de sangue saindo do corpo ou da cabeça, transformaram o que era para ser uma cena chocante em puro suco de constrangimento. E essa cena não estaria nessa lista não fosse o peso de ser colocada logo em um capítulo de estreia. Terceiro lugar, Sansão vs Leão em Sansão e Dalila. Vamos ser claros, o que desagrada nessa sequência que adapta a icônica luta do lendário juiz Sansão não foi a qualidade do leão em computação gráfica, pois esse ficou muito bem feito, e muito menos a atuação do ator Fernando Pavão, que se mostrou uma escolha acertada para o papel em toda a minissérie. Mas o que fez feio demais foi o fato de que ficou não só claro, mas saltado aos olhos como o antes e o depois da sequência foram gravados em externa, no deserto de verdade, enquanto que o confronto em si foi feito numa caixa de areia no estúdio, rodeado de tela verde, sendo que todas essas sequências se passam no mesmíssimo local. Em um momento, Sansão está andando nas dunas. De repente, já está imerso em chroma key para derrotar a fera. E logo após sua vitória, volta à luz natural do dia. Sério, além disso ter sido muito feio, desconcentrou o público e diminuiu a imersão na obra. Em segundo lugar, Chuva de Pedras em A Terra Prometida. Você certamente se lembra que nessa sequência o povo de Deus estava em extrema desvantagem, pois enfrentava uma coalizão de 5 exércitos. Mas, como sempre, a mão de Deus estava ao seu lado. E uma das intervenções divinas do Senhor nessa batalha foi uma terrível chuva de pedras lançada contra os soldados inimigos. Mas acontece que nem de longe essa sequência lembrou a incrível chuva de meteoros na 7ª praga de Os 10 Mandamentos, nem mesmo os meteoros da reta final de Apocalipse. Nós víamos apenas algumas bolinhas de fogo no céu e umas explosões aleatórias e repetidas, com soldados sendo claramente puxados por cabos.
Pode até não ter sido isso, mas pareceu muita preguiça por parte da direção. E mais uma vez, uma novela bíblica do diretor Alexandre Avancini ganhava uma reta final feita nas coxas após os 10 mandamentos ter passado pelo mesmo. Ambas começam visualmente bonitas, mas terminam com essas cenas vergonhosas, toscas e extremamente decepcionantes. Até porque sabemos que eles podiam fazer mais e melhor. E por falarem os 10 mandamentos, em primeiro lugar, o Êxodo. No topo dessa lista, não uma cena ou uma sequência apenas, mas 99% das cenas da segunda temporada de Os 10 Mandamentos, onde o povo hebreu era mostrado ou caminhando pelo deserto ou parados no mesmo, mas diante de momentos marcantes da história. Olha, que efeitos ruins, que coisa mais mal feita, principalmente depois da primeira temporada com 10 pragas do Egito muito bem realizadas, depois do Mar Vermelho, pós-produzido em Hollywood, depois até das cenas de Êxodo da primeira temporada, que sem medo de errar, foram muito superiores. Gente, essa novela havia feito um alvoroço no país, atraiu atenção e fãs internacionais, não podia entregar um acabamento tão terrível como esse em sua segunda temporada. Decepcionante, terrível, absurdo. Mas não pense que esse canal aqui aponta apenas os defeitos, pois no vídeo que está aparecendo no card e na descrição, você vai ver uma lista como essa, mas com as melhores cenas de efeitos especiais das novelas bíblicas. Vai lá e comenta que eu quero saber a sua opinião. Se você quer mais conteúdos das produções bíblicas, se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim que um vídeo aqui sair, você já o recebe em primeiríssima mão. Na tela estão aparecendo 2 outros vídeos para você ficar mais um pouquinho com o canal. Eu te vejo no próximo vídeo. Shalom!